Oi, oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Bruna. E essa semana a gente trouxe para vocês um vídeo um pouco diferente, na verdade. A gente vai utilizar, na verdade, um pedaço de um vídeo do canal do YouTube chamado Manual do Mundo. Acho que todo mundo que já conhece, é bem legal, eles fazem umas experiências e experimentos bem divertidos e engraçados sobre ciências. E essa semana a gente mandou para vocês um material sobre o sistema respiratório. E aí, esse vídeo basicamente explica como fazer um pulmão artificial. Seria uma coisa que provavelmente eu, a professora Camila, faríamos com vocês em forma de experiência dentro da sala. Mas como a gente está aqui nessa situação um pouco atípica, a gente resolveu utilizar esse vídeo para demonstrar como a gente faria. Ele basicamente vai simular como é o funcionamento de um pulmão. É um experimento de quarta classe, como o próprio autor do vídeo usa, mas eu acho que é bem fácil e bem explicativo para vocês entenderem como funciona esse processo de respiração do nosso corpo. No final desse vídeo, após a apresentação desse pulmão aí do Manual do Mundo, a gente vai entrar com o professor Luiz, que vai trazer para vocês um exercício de respiração, ainda trabalhando aquele nosso assunto de saúde mental, sabe? E também ajudando vocês a entender mais ou menos e aprender esse processo de respiração do nosso corpo. Então é isso aí, oitavo ano. Já que eu não volto mais pro final desse vídeo, vou reiterar qualquer coisa, só procurar a gente nos plantões de dúvidas. E fique em casa, se tiver que sair, vai de máscara. É isso aí, fiquem com o vídeo. Hoje eu vou te ensinar a fazer um pulmão artificial caseiro. É óbvio que esse pulmão não serve para você trocar e colocar no lugar de pulmão de verdade. O que ele faz é simular a parte biológica e física de um pulmão real. Para fazer essa simulação biológica de quarta geração, você vai precisar basicamente de uma garrafa PET, de bexigas e de um caninho de plástico. Eu vou usar também um pouco de arame, de elásticos e de fita adesiva. O ideal é que essa fita adesiva seja de boa qualidade. Eu vou usar aqui uma fita isolante. A primeira coisa que você tem que fazer, e de preferência algumas horas antes de preparar a garrafa, é afrouxar as bexigas que vão servir de pulmão. Como são dois, eu vou usar duas bexigas amarelas. E como é que a gente afrouxa a bexiga? Primeiro você tem que encher a bexiga. E aí, o ideal é que você guarde essa bexiga um tempo cheia. Para isso é só dar umas voltinhas aqui e apertar com um prendedor de roupas. E eu já deixei algumas bexigas esperando. Para fazer os dutos onde o ar vai passar, eu vou usar a mangueirinha e vou cortar um pedaço de 10 centímetros e outro de 15 centímetros. No pedaço de 10 centímetros eu vou fazer um furinho aqui no meio usando um ferro de solda, e esse furinho tem o tamanho certinho para encaixar a mangueirinha de 15 centímetros. E aí, para vedar tudo bem vedadinho, eu vou colocar um pouquinho de cola quente. Eu fiz aqui uma espécie de um T, mas eu preciso de alguma coisa que tenha formato mais de Y. Como é que eu vou fazer essa mudança de T para Y? Eu vou usar um pedacinho de arame, que tem o mesmo tamanho dessa mangueirinha menor, de 10 centímetros, colocar o arame aqui por dentro e depois eu vou simplesmente entortar as pontas, ó, e o arame vai entortando junto. E agora eu tenho um Y. E eu vou aproveitar o meu ferro de solda para fazer um furo na tampinha da garrafa. Esse furo tem que ter o mesmo diâmetro da mangueirinha. Na ponta do meu Y aqui eu preciso prender os pulmões, mas antes disso eu tenho que checar se não está vazando ar aqui. Aí eu posso assoprar nessa ponta e tampar essas duas e ver se não tem nenhum barulho. Não, tá vedadinho. Então vamos lá, eu vou prender uma bexiga desse lado e outra bexiga do outro lado e fixar bem usando os elásticos. Para fazer a caixa torácica, essa parte aqui em volta dos pulmões, eu vou usar a garrafa. E eu preciso cortar aqui a parte de baixo da garrafa. E como eu vou saber a parte certa, o lugar certo onde eu vou cortar? É só eu pensar que isso aqui vai por dentro da garrafa, vai ficar mais ou menos assim. Então o meu corte tem que estar no máximo aqui. Eu vou cortar um pouquinho para baixo. Para reforçar essa parte de baixo da garrafa, que é muito mole, eu vou cortar um pedaço de arame bem duro, fazer um círculo com ele, um círculo seja um pouco maior do que o diâmetro da garrafa, e colocar esse círculo por dentro da garrafa. Eu vou prender esse lado aqui, que é o oposto às pontas, aí vou ajeitar bem o círculo e vou prendendo o resto do círculo com fita adesiva. E tá na hora de juntar as partes. Eu vou colocar aqui o pulmão por dentro da garrafa,
Vou deixar saindo a mangueirinha aqui por cima, até ficar numa altura bonitinha, assim, mais ou menos isso. E vou encaixar a tampinha aqui por cima nessa mangueirinha. E aí eu vou puxando até fazer isso aqui. E agora eu preciso vedar aqui em cima com um pouco de cola quente. Enquanto a cola quente endurece, eu vou preparar a última parte do nosso sistema. É uma borracha que vai por baixo, que vai ser, é claro, uma bexiga que eu já deixei afrouxando. É só eu soltar aqui. E eu vou fazer o corte um pouquinho para baixo do bico da bexiga. Depois eu vou esticar essa bexiga e prender naquela parte de baixo da garrafa, justamente onde eu passei o arame. E para reforçar bem, eu vou dar um arremate com fita adesiva. E o nosso simulador de sistema respiratório está pronto. Vamos ver se ele respira de fato. É só eu puxar essa partinha que fica aqui embaixo e olha só o que acontece. E o que é mais legal desse experimento aqui é que ele tem duas explicações, uma física e uma biológica. E vamos começar pela biológica, porque cada parte do experimento tem um equivalente no seu corpício aí do outro lado. No nosso corpo, esse caninho principal por onde o ar entra se chama traqueia. Ela se divide em duas, igualzinho tá aqui nesse Y de ponta cabeça que a gente fez. E cada um desse é um brônquio, então a gente tem dois brônquios principais aqui que depois eles se dividem em muito mais caninhos lá por dentro do pulmão. E essas duas bexigas são os nossos dois pulmões, que é onde o sangue entrega o gás carbônico e pega o oxigênio do ar. E ainda existem outras duas partes muito importantes, que é a garrafa em si, que equivale à nossa caixa torácica, essa espécie dessa gaiola de ossos que a gente tem protegendo os nossos órgãos internos, os órgãos que ficam lá dentro. E essa borrachinha aqui de baixo, que equivale a um músculo que a gente tem, que se chama diafragma. Quando a gente contrai o diafragma é como se a gente puxasse essa borrachinha, e quando a gente relaxa o diafragma é como se a gente soltasse essa borrachinha. E por que os pulmões se enchem na hora que a gente puxa o diafragma, na hora que a gente contrai o diafragma? Essa é a parte da explicação física. Na hora em que eu puxo a borrachinha para baixo, ou na hora em que eu contraio o meu diafragma, eu aumento o espaço aqui dentro da caixa torácica, o espaço aqui dentro da garrafa. E aumentando o espaço, eu diminuo a pressão. Eu faço a pressão aqui dentro ficar menor. Se a pressão aqui dentro fica menor, significa que vai existir uma diferença de pressão entre a parte de dentro e a parte de fora. E aí a pressão que está fora, a pressão atmosférica, vai forçar o ar a entrar aqui dentro dos nossos pulmões. Então, quando eu contraio o diafragma, eu aumento a caixa torácica e o ar entra. E daí, quando eu relaxo o diafragma, o ar sai do jeitinho que você está vendo aqui. Você sabe como que você respira? Bom, basicamente você puxa o ar e solta o ar. Ai, Luiz, mas qualquer idiota sabe disso. Qualquer idiota sabe disso, beleza. Mas aí que tá o detalhe. Alguns exercícios envolvendo a respiração podem ajudar a gente a ficar mais aliviado e relaxar com os estresses doidos da vida. Você que tá nessa quarentena deve estar meio estressado com as coisas que estão acontecendo e um pouco desesperado, tipo assim. Mas relaxa, eu vou ensinar um exercício agora pra gente treinar que tem que ser feito todo dia para ajudar a gente a aliviar um pouco. O exercício é assim, você respira. Pega um cronômetro, coloca 5 minutos e conta quantas vezes você puxou o ar, quantas vezes você soltou o ar. Durante 5 minutos. Depois desse tempo ter passado, você vai ver que você está mais calmo. E aí você consegue tomar atitudes melhores e em vez de ficar assim, você fica assim, com esse filtro. Por mais bravo que eu fique, ele vai continuar mostrando que eu estou feliz.